um encontro. Estamos iniciando mais um encontro de comunicação não violenta, da leitura do livro do Marshall Rosenberg, e iniciaremos hoje com o capítulo 7, Receber com Empatia. Vamos lá, podemos dar início. Receber com Empatia, página 117. Os 4 capítulos anteriores descreveram os 4 componentes da CNV, o que observamos, sentimos e necessitamos e o que desejamos pedir para nos enriquecer a vida. Agora deixaremos de lado a autoexpressão para aplicar esses mesmos 4 componentes à escuta do que os outros estão observando, sentindo, necessitando e pedindo. Chamamos essa parte do processo de comunicação de receber com empatia. As 2 partes da CNV é expressar-se com sinceridade, receber com empatia. Presença, além de fazer algo, esteja presente. Empatia, o que é empatia? É a compreensão respeitosa daquilo porque os outros estão passando. O filósofo chinês Zhang Tse afirmou que a verdadeira empatia implica a escuta com todo o ser. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra, mas ouvir com a alma não se restringe a um único órgão. O ouvido ou a mente, por exemplo, portanto, exige o esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios, todo o ser escuta. Ocorre, então, a compreensão direta do que está ali diante de você, que não pode nunca ser ouvido com os ouvidos ou compreendido com a mente. A empatia pelos outros ocorre apenas quando nos livramos de ideias preconceituosas e julgamentos a respeito deles. Martin Buber, filósofo israelense, nascido na Áustria, descreve esse caráter da presença que a vida exige de nós. Apesar de todas as semelhanças, cada situação da vida tem como uma criança recém-nascida, um rosto novo que nunca se viu antes e nunca será visto outra vez. Ela exige de você uma reação que não pode ser preparada de antemão. Não exige nada do que já passou. Ela exige presença, responsabilidade, ela exige você. Empatia é esvaziar a mente e escutar todo o ser. Não é fácil manter a presença que a empatia exige. A capacidade de dar atenção a alguém que sofre é muito rara e difícil. É quase um milagre, é um milagre. Afirma a escritora francesa Simone Weil. Quase todos os que pensam ter essa capacidade não a têm. Em vez de mostrar empatia, tendemos a aconselhar, encorajar e explicar nossa posição ou sentimento pessoal. A empatia, por outro lado, exige que se concentre plenamente a atenção na mensagem da outra pessoa. Damos aos outros o tempo e o espaço que necessitam para expressar-se por completo e sentir-se compreendidos. Um ditado budista descreve apropriadamente essa capacidade. Não apenas faça algo, esteja lá. Pergunte antes de oferecer conselho ou encorajamento. Costuma ser frustrante para quem necessita empatia ver-nos presumir que precisa de encorajamento ou de um conselho para consertar a situação. Aprendi uma lição com minha filha, que me ensinou a confirmar se a outra pessoa espera um conselho ou encorajamento antes de oferecer. Um dia ela se olhava no espelho e disse: "Sou feia como uma porca. Você é a criaturinha mais linda que Deus jamais pôs na face da terra", declarei. Ela me lançou um olhar de irritação. Exclamou: "Ai, papai", e bateu a porta ao sair do quarto. Mais tarde descobri que ela esperava sentir empatia. Em vez de meu encorajamento na hora errada, eu poderia ter perguntado: "Você está chateada com sua aparência hoje?" Minha amiga Holly Humphrey identificou certos comportamentos comuns que nos impedem de estar presente para nos aproximarmos dos outros com empatia. A seguir, alguns exemplos desses obstáculos. Aconselhar: "Acho que você deveria."
Por que você não depreciar? Isso não é nada. Espere só até ouvir o que aconteceu comigo. Instruir. Isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva, se você, pelo menos, consolar. Não foi culpa sua, você fez o melhor que pôde. Contar um caso. Isso me lembra uma ocasião. Encerrar o assunto. Anime-se, não se sinta tão mal. Prestar solidariedade. Ah, coitadinho. Perguntar. Quando foi que isso começou? Explicar-se. Eu ia telefonar, mas corrigir. Não foi o que aconteceu. No livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, o rabino Harold Kushner conta como foi doloroso para ele quando seu filho estava morrendo ouvir o que as pessoas lhe diziam com a intenção de fazê-lo sentir-se melhor. Ainda mais doloroso foi ele constatar que durante 20 anos disseram as mesmas coisas a outras pessoas com situações parecidas. A crença que temos de consertar, a crença de que temos que consertar, a crença de que temos que de consertar situações e fazer com que os outros se sintam melhor nos impede de estar presentes. Nós que temos o papel de conselheiros ou psicoterapeutas somos particularmente suscetíveis a essa crença. Vou fazer uma pausa para comentários, tá? Ok. Então, gente, vamos lá, falar um pouquinho sobre até onde a gente foi. Achei uma coisa interessante, quando começa o capítulo, ele já deixa claro o que foi que a gente viu. Até a metade do livro, a página 116, nós estávamos conhecendo os alicerces da comunicação não violenta, que é o observarmos, sentirmos o que necessitamos conosco, né? O que observamos, o que sentimos quando observamos, o que necessitamos a partir daquilo que sentimos e o que iremos fazer. E aí é quando ele traz a questão do que até então era a nossa autoexpressão, né? Ele começa o capítulo falando agora sobre isso, era a autoexpressão. E eu estava fazendo um comentário ainda agora sobre, antes de estar aqui, eu coloquei no canal do YouTube, onde estava falando sobre uma CPI governamental, né? sobre uma CPI da Los Americanas. E falava sobre uma questão que era que existia um rombo, o rombo era muito maior do que se previa, né? Então, eu estou puxando essa linha porque a gente está no mundo real aqui, né? Vamos falar um pouco do mundo real. E falava sobre isso. E aí também se colocou que esse rombo ele não é só das americanas, não é só, mas é de todos nós, pela questão de que o nosso dinheiro, né, mesmo o dinheiro que está no banco, que não é investido, mas o banco investe, né? Cada dinheiro que a gente bota em conta, ele na verdade, ele não está ali parado, ele sai dali, né, vai para um universo onde ele está sendo investido. Então, quando há um rombo desse, todo mundo se prejudica porque os juros ficam mais altos. E aí eu estava escutando aquilo, e aí, olha, observando aquele cenário, né, que parecia não me afetar, mas de repente me veio um sentimento de afetação. E comecei a não me sentir muito bem, eu vi aquilo, né? De manhã cedo, poderia ter escolhido algo mais simpático, né? uma Luiz de Reis, né? Ou uma coisa que me engrandecesse, não aquele impacto. E aí, o meu sentimento foi de desagrado, de mal-estar, né? De me sentir no corpo, no próprio corpo, eu senti aquilo me fazendo mal. E aí a minha necessidade foi de sair dali, e foi o que eu fiz, né? Então, aí a autoexpressão, essa autoexpressão vai acontecer em N realidade, da hora que eu estou conversando com o outro, o que eu sinto quando o outro fala, vai acontecer o que eu sinto quando eu vejo algo na TV, vai acontecer o que eu sinto quando estou com meus familiares, né? Então, o primeiro capítulo ele vai tratar de 4 pilares, mas também esses 4 pilares
além de representar a minha visão em relação ao outro, pode representar em relação a mim mesmo. E agora, a gente entra para o que ele chama de receber com empatia, usando também os 4 pilares. Só que agora a gente vai trabalhar esses pilares de forma empática em relação ao outro. E aí tem uma coisa que ele chama, o que é empatia de fato? Esvaziar a mente, escutar todo ser. A gente tem uma ideia errada de empatia. Empatia é, né, tá ali, estou aqui do teu lado, tarará. E aí, onde a gente erra, às vezes a gente dá um conselho, às vezes a gente critica. Não, fulano, eu acho que você está errado. E aquela pessoa não está querendo isso agora. Ela só quer que você seja empático a ela. E a empatia pode ser só silenciar e dizer, estou aqui do teu lado. Né? Então, ele puxa isso. Não apenas faça algo, esteja lá. Então, quando ele diz não apenas faça algo, esteja lá, de repente, só o estar lá já vai resolver, já vai ser o processo mais empático possível. Então, foi isso que a gente viu agora. Alguém mais quer falar? A Silvana estava, inclusive, falando sobre isso, não foi, Silvana? Que ela está uma situação de ajudar uma pessoa no hospital e ela, em vez de, né, fazer algo muito maior, ela simplesmente disse, estou aqui à disposição de levar você, ficar, né? E eu estou sendo empática, mas não me envolvendo numa situação que não é minha de fato, né? E que talvez a pessoa nem queira que você se envolva, porque o sentimento dela é dela. E você não vai mudar o sentimento do outro em relação a alguma coisa, até que ele tenha a sua própria autoconsciência, né? E aí, Silvana, passa o bastão da fala. Liga o áudio, Simone. É bem isso mesmo. E agora, né, dentro, lendo isso, fica assim, mais clara ainda a decisão que eu tomei. Eu estou aqui, eu estou te entendendo, eu estou te ouvindo, eu estou te compreendendo, mas nada do que eu disser para o outro, nesse momento dele, ela não vai estar me ouvindo, porque são as dores deles que eles estão passando. Então, fica claro, a empatia, você estar presente, né? E é o que eu me coloquei, estar presente naquilo que necessitar, sem ficar metendo bedelha onde não é de minha alçada. Né? Então, isso aqui caiu bem para mim e reforçou que eu não estou tão errada assim na minha decisão. Porque eu vou falar, é difícil às vezes a gente tomar essa decisão e ficar quieta, não ficar dando conselho, não ficar instruindo, não ficar querendo decidir a vida do outro. Às vezes a gente... Essa é a grande questão nossa, né? Hoje, como sociedade, é exatamente isso, né? Porque a gente está sempre querendo ter opinião, sempre querendo julgar algo que a gente está vendo, sem saber exatamente o que está por trás daquilo, né? Então, a gente julga e é sempre assim. E aí, isso a gente não está sendo empático, né? De verdade. E o nome empatia virou até moda, né? Não, a gente tem que ser empático, empatia. Ela começou a surgir, né? Tem que ser com empatia, mas, no fundo, ela é algo muito mais profundo. Porque, às vezes... Vai, às vezes pode assim, falar. às vezes é fácil a gente falar, ficar falando para o outro as coisas, faz isso. E quando acontece com a gente? Será que a gente quer ouvir que o outro fica ali só adulando ou só falando coisas para nos consolar? Que quando a gente passa pela situação que a gente vai entender. Aí entende o outro, né? Então, eu preferi no momento só me colocar à disposição. Lívia, passa o bastão da fala. Vou voltar aqui à leitura. Uma vez, quando eu trabalhava com 23 profissionais de saúde mental, pedi a eles que escrevessem, palavra por palavra, como responderiam a um paciente que ele dissesse: eu estou me sentindo muito deprimido.
Não vejo nenhuma razão para seguir em frente. Recolhi as respostas que eles escreveram e anunciei. Agora vou ler em voz alta o que cada um de vocês escreveu. Imaginem-se na pele da pessoa que se disse deprimida e levantem a mão depois de cada frase que ouvirem e lhe dê a sensação de que foram compreendidos. As mãos se levantaram após apenas 3 das 23 respostas. Perguntas Um minutinho, Lívia. Lívia, Oi? eu não sei se é impressão minha, e Silvana também me confirma, eu estou achando o som um pouquinho baixo. Ou não? Então, Tá para você, tá bom, Lívia? Eu vou colocar o fone. É porque eu tirei o Melhor. fone, porque eu estava achando para ver se não era o fone que estava me atrapalhando, porque estava falhando. Eu tirei, né? Mas então, quando eu tiro, fica ruim o som. Vou voltar com o fone novamente. Perguntas como quando isso começou foram a resposta mais comum. Dão a impressão de que o profissional primeiro obtém as informações necessárias para diagnosticar e depois trata o problema. Na verdade, esse entendimento intelectual de um problema impede a presença que a empatia exige. Quando pensamos nas palavras de alguém e os relacionamentos com nossas teorias, estamos olhando para as pessoas, não estamos com elas. O ingrediente fundamental da empatia é presença. Estamos totalmente presentes diante da outra parte e daquilo porque ela passa. Essas características na presença é a diferença entre empatia e compreensão mental ou solidariedade. Embora às vezes optemos por solidarizar-nos com os outros ao sentir o sentimento deles, vale a pena ter consciência de que o momento em que prestarmos solidariedade não oferecemos empatia. Captar sentimentos e necessidade. Na CNV, sejam quais forem as palavras usadas pelas pessoas para se expressar, atentamos para suas observações, seus sentimentos e necessidade, que elas pedem para tornar sua vida melhor. Imagine que você emprestou seu carro a um novo vizinho e que o procurou numa emergência pessoal. Quando seus familiares sabem disso, reagem com veemência. Você é um bobo por confiar no estranho completo. Você pode usar os componentes da CNV para entrar em sintonia com os sentimentos e as necessidades desses familiares, em vez de culpar-se por achar que é aquela opinião ofensiva ou culpá-los e julgá-los. Nessa situação, é óbvio que a família observou e ao que reagiu, o fato de você ter emprestado o carro a um quase desconhecido, em outras situações, pode não ser tão claro o motivo. Se um colega nos diz que você não é bom para trabalhar em equipe, podemos não saber sobre o que ele está comentando, embora quase sempre possamos adivinhar qual comportamento deflagrou essa afirmação. O diálogo a seguir ocorrido numa oficina demonstra a dificuldade de concentração nos sentimentos e nas necessidades de outros quando estamos acostumados a assumir a responsabilidade pelos sentimentos deles e entender comentários como ofensivos. A mulher nesse diálogo queria aprender a captar os sentimentos e as necessidades por trás de certas afirmações do marido. Sugeria a ela que presumisse os sentimentos e as necessidades do marido e depois confirmasse com ele. Declaração do marido. De que adianta conversar com você? Você nunca escuta. Mulher. Você está insatisfeito comigo? Macho. Quando diz comigo, você está interferindo que os sentimentos dele resultam do que você fez. Eu preferiria que você perguntasse: você está insatisfeito porque precisava de? E não, você está insatisfeito comigo? Isso levaria a sua atenção para o que acontece dentro dele e diminuiria a probabilidade de você entender a fala em tom errado. Mulher: mas o que eu poderia dizer? Você está satisfeito porque você... Ou porque você o quê? Macho: encontre uma pista no conteúdo da afirmação do seu marido. De que adianta conversar com você? Você nunca escuta ao dizer isso de que ele precisa e não consegue obter. Mulher: procurando sentir empatia pelas necessidades expressas na afirmação do marido. Você está se sentindo infeliz porque acha que eu não o compreendo. Atenção ao que os outros necessitam, não ao que estão pensando. Macho: observe que você está se concentrando no que ele está sentindo, não no que ele necessita. Acredito que você verá menos ameaça nas pessoas se atentar para o que elas necessitam, não para o que elas estão passando a seu respeito. Em vez de entender o que elas
Em vez de entender o que está infeliz porque acha que você não o escuta, concentre-se no que ele necessita dizendo. Será que você está feliz porque sente necessidade de mulher? Tentando de novo. Você está infeliz porque sente necessidade de ser ouvido? Macho, era nisso que eu estava pensando. Faz alguma diferença para você ouvi-lo dessa maneira? Mulher, sem dúvida, uma grande diferença. Vejo no que está acontecendo com ele sem ouvir que eu fiz qualquer coisa errada. Parafrasear. Depois de concentrarmos a atenção no que os outros estão observando, sentindo, necessitando e pedindo para melhorar a própria vida, talvez queiramos dar-lhes um retorno parafraseando o que entendemos. Quando abordamos a questão dos pedidos, capítulo 6, discorremos sobre o modo de pedir essa confirmação. Agora veremos como apresentá-la aos outros. Se nossa recepção da mensagem da outra pessoa foi precisa, uma paráfrase confirmará esse fato para ela. Por outro lado, se nossa paráfrase estiver incorreta, daremos ao outro a oportunidade de nos corrigir. Outra vantagem de apertarmos para confirmar o que nos disser é dar ao interlocutor um tempo para que reflita a respeito do que disse e uma oportunidade para que mergulhe mais fundo em si mesmo. A CNV recomenda que a paráfrase tome a forma de perguntas que revelam o que entendemos e, ao mesmo tempo, leve nosso interlocutor a fazer as correções necessárias. As perguntas podem se concentrar em: número 1, o que o outro está observando? Sua reação se deve à quantidade de noite em que estive fora na semana passada? 2, como o outro se sente e quais necessidades geram esse sentimento? Você está magoado porque gostaria de ter mais reconhecimento por seu esforço do que recebeu? 3. O que o outro pede? Você quer que eu lhe dê motivos para ter dito o que disse? Essas perguntas exigem que percebamos o que ocorre dentro dos outros, ao mesmo tempo que nos motiva a nos corrigir se o que percebemos está equivocado. Observe a diferença entre as perguntas acima e essas a seguir. 1. Você se refere a qual atitude minha? 2. Como você está se sentindo? Por que se sente assim? 3. O que você quer que eu faça a respeito? Este segundo bloco de pergunta pede informações sem antes sentir a realidade afetiva da outra pessoa. Embora essas perguntas pareçam ser a maneira mais direta de nos ligarmos ao que acontece com a outra pessoa, eu descobri que perguntas desse tipo não são o artifício mais eficaz para obter as informações desejadas. Muitas perguntas com esse teor podem dar às pessoas a impressão de que somos um professor avaliando-as ou um psicólogo numa sessão de terapia. Entretanto, no caso de decidir pedir informações dessa maneira, constatei que as pessoas se sentem mais seguras se primeiro revelarmos nossos sentimentos e necessidades que motivam as perguntas. Assim, em vez de perguntarmos a alguém o que eu fiz, podemos dizer: estou frustrado porque gostaria de ter mais clareza a respeito daquilo a que você se refere. Você gostaria de me dizer o que eu fiz para que você me veja dessa maneira? Antes de pedir informações ao interlocutor, manifeste seus sentimentos e necessidades. Embora esta etapa possa não ser necessária, nem mesmo útil, em situações em que os sentimentos e as necessidades são transmitidos com clareza em razão da situação presente ou tom de voz, recomendo-a principalmente para os momentos em que perguntas têm forte carga emocional. Como saber se em determinada oportunidade devemos repetir para o interlocutor a mensagem que ele transmitiu? De fato, se não temos certeza de que entendemos a mensagem com a exatidão, podemos usar uma paráfrase para estimular a corrigir esse palpite. Porém, mesmo que estejamos confiantes do que entendemos, talvez sintamos que ele espera uma confirmação de sua mensagem foi recebida com precisão. Ele pode até mesmo expressar esse desejo abertamente, perguntando: está claro? Ou, você compreendeu o que quero dizer? Nesses momentos, é melhor o interlocutor ouvir uma paráfrase clara para que ele se sinta mais seguro, em vez de ouvir um simples sim, entendo. Por exemplo, logo depois de participarem de um treinamento de CNV, algumas enfermeiras de um hospital pediram a uma voluntária que conversasse com uma paciente idosa. Já dissemos a essa senhora que ela não está tão doente assim, que melhoraria se tomasse o remédio, mas ela só fica repetindo o dia inteiro no quarto.
quero morrer, quero morrer. A voluntária se aproximou da idosa e, tal como as enfermeiras avisaram, encontrou-a sozinha, sussurrando às vezes seguida, quero morrer. Então a senhora gostaria de morrer, disse a voluntária, mostrando empatia. Surpresa, a mulher parou a ladainha e pareceu aliviada. Começou a contar que ninguém entendia quando ela se sentia muito mal. A voluntária continuou repetindo os sentimentos da mulher. Não demorou muito para o calor humano dominar o diálogo e elas ficarem de braços dados. No mesmo dia, as enfermeiras perguntaram à voluntária sobre sua fórmula mágica. A paciente havia começado a comer e tomar remédio e estava nitidamente mais animada. Ainda que ela estivesse tentando ajudá-la com conselhos e estímulos, só com a interação da paciente com a voluntária, ela recebeu o que verdadeiramente necessitava: ligação com outro ser humano que escutasse seu profundo desespero. Não exigem regras infalíveis para os momentos em que se deve parafrasear, mas, de modo geral, é correto presumir que as pessoas que transmitem mensagens com forte carga emocional querem que se repita o que disseram. Quando falamos, podemos facilitar as coisas para os interlocutores se mostrarmos claramente quando queremos ou não que confirme o que nos ouviram dizer. Repita para o interlocutor as mensagens que tenham grande carga emocional. Há ocasiões em que se prefere não repetir afirmações de alguém com respeito a certas normas culturais. Por exemplo, certa vez, um chinês participou de um seminário para aprender a captar os sentimentos e as necessidades contidas nas falas do pai. Por não suportar as constantes críticas e agressões do pai, ele tinha horror a visitá-lo e evitava vê-lo meses a fio. 10 anos depois, o homem me veio e contou que sua capacidade de perceber sentimentos e necessidades transformara radicalmente seu relacionamento com o pai, a ponto de eles agora desfrutarem de uma relação íntima e afetuosa. Embora consiga captar os sentimentos e as necessidades do pai, o filho não os repete. Nunca digo isso em voz alta, explicou. Em nossa cultura, não estamos acostumados a falar diretamente com as pessoas sobre sentimentos. No entanto, graças ao fato de não estar mais a ouvir como uma agressão o que ele diz, mas como sentimentos e necessidade dele, nossa relação se tornou maravilhosa. Só faça paráfrases quando contribuir para maior compaixão e entendimento. Então, você nunca falará diretamente com ele sobre sentimentos, mas é útil conseguir captá-los, perguntei. Não acho que agora estou pronto, respondeu. Temos um relacionamento tão sólido que, se eu lhe disser, papai, gostaria de lhe falar diretamente sobre o que estamos sentindo, acho que ele já estaria pronto para isso. Ao parafrasearmos, nosso tom de voz é muito importante. Quando nos ouvem repetir o que disseram, as pessoas costumam ficar mais sensíveis ao menor indício de crítica ou sarcasmo. Da mesma maneira, sentem-se atingidas por um tom assertivo que insinue que lhes dizemos o que se passa dentro delas. Todavia, se atendermos conscientemente para os sentimentos e as necessidades dos outros, nosso tom de voz indicará que tenhamos saber se entendermos corretamente e não declarando o que entendermos. Talvez precisamos estar preparados para a possibilidade de que nossa intenção, ao parafrasearmos a mensagem, seja mal interpretada. Não me venha com essa porcaria de psicologia. Talvez nos diga, se isso acontecer, podemos continuar a nos concentrar nos sentimentos e nas necessidades do interlocutor. É possível que, nesse caso, percebamos que ele não confia em nossa motivação e precisa entendê-las melhor antes de concordar com ouvir as paráfrases. Como vimos, todo tipo de crítica, agressão, insulto e julgamento desaparece quando nos concentramos nos sentimentos e nas necessidades por trás da mensagem. Quando mais praticarmos isso, mais percebemos uma verdade simples. Por trás de todas as falas que deixamos intimidar-nos estão apenas indivíduos com necessidades insatisfeitas, pedindo nossa contribuição para o seu bem-estar. Dotados dessa consciência, quando recebemos mensagem, nunca nos sentimos aviltados pelo que os outros dizem. Somente nos sentimos assim quando nos prendemos a imagens pejorativas de outras pessoas ou pensamos negativos a nosso respeito. Como afirmou o escritor e mitólogo Joseph Campbell, a opinião dos outros sobre nós deve ser deixada de lado para termos a felicidade plena. Passamos a sentir essa felicidade quando mensagens que receberemos como críticas ou culpa começam a ser vistas como as dádivas, que são
oportunidade de nos entregarmos a pessoas que sofrem. Vou fazer agora a pausa para o comentário. Olá, vamos lá. Eu adorei essa frase. A opinião dos outros sobre nós deve ser deixada de lado para termos felicidade plena, né? Essa é uma frase para vocês anotarem, né? Quem estiver aqui assistindo, está assistindo depois também, essa é uma frase que a gente tem que levar para a vida, né? Porque eu até ontem falei no meu Instagram sobre a questão de máscara, né? Quando muitas vezes a gente está usando máscaras, né? Criando arquétipos, né, para ser aquele personagem que vai agradar o outro e vai fazer com que eu tenha mais seguidores, porque eu criei um personagem que não é o eu real, né, mas para poder trazer, agregar mais pessoas, dizer que eu estou bam, bam, bam. E isso são máscaras. E aí, quando você tira a máscara, né? Porque até quando você cria um arquétipo, tem uma máscara que não é a sua, de fato, vai chegar uma hora que essa máscara cai. E a gente tem visto, inclusive, muitas coisas acontecendo no planeta, né? Onde pessoas eram idolatradas, né? Por conta daquela máscara que tinha. E quando cai a máscara, aí a gente vê que, nossa, ele é isso, né? Isso, como assim? Porque é aquela história, né? As pessoas se apegam e aí é aquilo. Qual sentimento estava atrás da fala daqueles arquétipos que estão ali, né? É uma oportunidade que o livro nos traz de pensar sobre isso, de começar a trabalhar isso, ao observar qual é o sentimento que está ali por trás, né? Eu consigo perceber realmente verdade na fala, né? Então isso é muito importante a gente começar a praticar isso. E aí na empatia ele também vai trazer aqui a questão de que nem sempre a gente vai estar tendo uma resposta positiva na hora que a gente é empático, né? Então, quando ele traz o exemplo do hospital, de uma senhora que não queria tomar medicação e só queria dizer, eu quero morrer, foi necessário um trabalho, né, de uma enfermeira um pouco mais empática, de fazer a pergunta correta, né? E aí ele fala, a dica, quando a fala, né, daquela pessoa é uma fala com muita energia, seja positiva ou negativa, com muita força na fala, a pergunta tem que ser em cima daquela fala dela. Por que a senhora está desejando morrer? Né? O que faz com que a senhora deseje morrer? Porque aí tem que ser sempre naquele alinhamento para poder entrar a conexão. E aí é uma coisa que ele coloca aqui. As entrelinhas, às vezes, estão as respostas. E aí ela coloca... E aí é quando ela... alguém me ouviu? Né? E quando a enfermeira fala aquilo, aí ela sente, alguém está me escutando. E, na verdade, não era aquilo que ela estava querendo dizer. Ela estava querendo chamar uma atenção para que alguém a escutasse. E aí ela vai contar, né? E daqui a pouco estava feliz, agarrada com a enfermeira, tomando as medicações, né? Já tinha mudado o campo mental, né? Energético, vamos dizer assim, de volta dela, porque ela só queria ser escutada, né? A necessidade de escuta. E é isso que a gente tem sempre assim, e aí a empatia, no capítulo 9, ele vai tratar exatamente disso. A gente vai observar o que o outro está observando. Agora eu mudei, não é a minha visão sobre, é a minha visão, mas sobre a visão do outro, não é? Eu testemunho o outro, o que o outro está observando, o que o outro está sentindo, o que o outro quer que eu faça de alguma forma que possa ajudá-lo, né? E o que o outro está pedindo, finalmente, ali, naquele grito, ou naquela angústia, ou naquela fala tão ríspida que ele fala. O que ele está pedindo por trás? Aí vê, a gente está novamente usando os pilares, mas os pilares agora do receber com empatia, né? E o primeiro era quase uma autocompaixão com nós mesmos, era a autoexpressão. E agora a gente inverte a sequência para fazer o mesmo trabalho em relação ao outro. E aí a pergunta, normalmente, por exemplo, quando vem a pergunta da enfermeira que diz por que a senhora deseja morrer, vem exatamente
a observação daquilo que ela está falando, né? Então, e não chegar para ela e dizer, não, olha, era o que estava todo mundo fazendo, não, olha, a vida é tão boa, não, ninguém, né? Então, isso não resolvia. A palavra certa era por que ela está falando aquilo, o que ela está observando do campo dela, né? É quase, e aí ele diz, alguém vai dizer, agora é o psicólogo da vez. Mas até aqueles que trabalham com terapias, veja como o entendimento da comunicação é importante, né? Isso vai servir para educador, isso serve para um enfermeiro, qualquer pessoa que lida com o humano, né? Que tem mais esse relacionamento humano, vai sentir isso muito claro na pele. E é esse que ele traz bem claro. Eu acho que aqui, que vem mesmo de importante, esse campo e essa explicação de que a gente agora vai olhar o que o outro está exprimindo. Por exemplo, um exemplo muito interessante, que eu vou jogar ele assim meio por alto, é de uma pessoa que estava com uma dor nas costas e tem dor nas costas constantemente, sabe que tem um problema, né, nas vértebras e tudo, e não pode pegar peso, vamos dizer. E aí pegou um peso maior do que podia. E estava em cima da cama, porque quando pega os pesos maiores do que pode, fica em cima da cama. E aí as pessoas, para serem empáticas, né, já ficaram assim, arrodeadas na cama, conversando, mas dizendo assim, tá vendo? Toda vez que você pega peso, o que é que acontece, né? E vai terminar acontecendo algo mais grave. E não estavam sendo empáticas de verdade, né? Então, na verdade, se essas pessoas tivessem conhecimento desse conteúdo, elas estariam dizendo o que fez com que você pegasse o peso, né? Por que necessidade? E aí você ia observar essa dor, ou até a dor, essa dor é consequência do peso. E aí você puxa dela, resgatar dela, porque a gente também sabe que dores, ok, a pessoa o médico detectou, não, a tua dor é porque você tem alguma coisinha na vértebra. Mas, de repente, de onde veio mesmo essa dor, né? Então, quem trabalha no campo de psicologia ou no campo de terapias vai entender que algo a mais está relacionado com aquela dor. E é isso que o Marshall traz, né? Então, empatia é super importante. Também tem a pessoa que vai estar trabalhando com isso vai ter que entender que muitas vezes também vai ouvir, pronto, não sabe de tudo. E você vai ter que continuar no seu papel de empático e não, né, julgar ou entrar na frequência. Por isso que às vezes, eu estou sempre puxando a questão de frequência aqui, que tudo está alinhado, viu, gente? Comunicação não violenta está alinhado com frequências vibracionais, está alinhado com educação, está alinhado com N coisas, que é comunicação. Como nos comunicamos, né? E é bem isso. Bom, passo o bastão da fala para a Lívia, para dar continuidade. Tá. Só voltando, quem fez foi uma voluntária, não foi nem a enfermeira que fez a pergunta, ou seja, ela passou pelo treinamento de CNV e ela passou a praticar, entendeu? Ou seja, como o ensinamento foi positivo naquele momento ali. Então, vou voltar aqui à leitura. Passamos a sentir essa felicidade quando mensagens que recebemos como críticas ou culpa começam a ser vistas como as dádivas que são oportunidade de nos entregarmos a pessoas que sofrem. Se os interlocutores quase sempre desconfiarem de nossa motivação e sinceridade ao parafrasearmos o que disseram, deveremos examinar nossas intenções mais de perto. Talvez estejamos repetindo e utilizando os recursos da CNV de maneira mecânica, sem mantermos uma consciência clara de nosso propósito. Podemos perguntar a nós mesmos, por exemplo, se estamos mais empenhados em aplicar o processo corretamente. Está dando uma travada.
do que ligarmos ao nosso cliente, ou mesmo que estejamos usando a prescrição da CMV. Tá, travou, foi? Foi, mas vamos continuar. Algumas pessoas resistem. Melhorou? Algumas pessoas resistem a por considerar a perda de tempo. Um secretário municipal do governo apresentar fatos, não para sentar e fazer psicoterapia com cada um que entra em meu gabinete. Esse mesmo secretário, porém, estava sendo criticado por cidadãos indignados, que levavam a ele suas preocupações pungentes e saíam insatisfeitos por não terem sido ouvidos. Algumas dessas pessoas mais tarde me confessaram. Quando se vai ao gabinete dele, o secretário apresenta um monte de fatos, mas nunca se sabe se escutou o que se disse antes. Quando isso acontece, a gente começa a não confiar mais nos dados que ele apresenta. A paráfrase costuma poupar tempo, não desperdiçá-lo. Estudos sobre negociações trabalhistas mostram que o tempo necessário para chegar à solução de um conflito se reduz pela metade quando cada negociador, antes de responder, concorda em repetir precisamente o que o interlocutor anterior disse. Lembro-me de um homem que no início não acreditava no valor da paráfrase. Ele e sua mulher participavam de uma oficina de CNV, uma época em que seu casamento passava por problemas sérios. Durante a oficina, a mulher disse ao marido: "Você nunca me escuta." "Escuto sim", respondeu ele. "Não, você não escuta." Dirigi-me então ao marido: "Acho que você acabou de dar razão a ela. Você não respondeu de um modo que ela perceba que você escutou o que ela dizia." Como o marido ficou intrigado com o que queria dizer, pedi licença para interpretar o papel dele. Licença que ele deu de boa vontade, já que não estava sendo muito sucesso no diálogo. Então a mulher e eu tivemos o seguinte diálogo: mulher: "Você nunca me escuta." Macho, no papel do marido: "Parece que você está terrivelmente frustrada porque gostaria de sentir uma ligação maior entre nós quando conversamos." A mulher se debulhou em lágrimas quando finalmente recebeu a confirmação de que tinha sido compreendida. Virei-me para o marido e expliquei: "Acredito que seja isto que ela tem dito a você que necessita. Uma reafirmação de seus sentimentos e necessidade para confirmar o que ela foi ouvida." O marido pareceu pasmo. Era isso que ela queria, e perguntou, não acreditando que algo tão simples pudesse ter sido ter tido tanto impacto, um impacto tão grande em sua mulher. Pouco tempo depois, ele sentiu essa insatisfação na própria pele, quando a mulher lhe repetiu uma frase que ele tinha dito com grande intensidade emocional. Saboreando essa paráfrase, ele olhou para mim e declarou: "Vale a pena. É uma experiência comovente receber uma prova concreta de que alguém está ligado a nós com empatia." Manter a empatia. Recomendo darmos aos interlocutores ampla oportunidade de expressão antes de começar a propor soluções ou solicitar ajuda. Quando avançamos rápido demais com relação ao que as pessoas nos pedem, podemos não transmitir interesse genuíno por seus sentimentos e necessidades. Ao contrário, é capaz de as pessoas terem a impressão de que estamos com pressa de nos livrarmos delas ou de resolver seu problema. Além disso, uma mensagem inicial é muitas vezes como a ponta de um iceberg. Pode estar acompanhada de sentimentos não manifestos, mas correlatos, e, não raro, mais fortes. Mantendo a atenção concentrada no que está acontecendo dentro dos outros, damos a eles uma oportunidade de explorar e expressar plenamente o seu interior. Interromperíamos esse fluxo se desviássemos a atenção muito depressa para seu pedido ou para a nossa vontade de expressão. Suponha que uma mãe nos procure e diga: "Meu filho está impossível." Qualquer coisa que eu diga para fazer, ele não escuta. Poderíamos confirmar o que ouvimos nos seus sentimentos e necessidades, dizendo: "Parece que você está desesperada e gostaria de encontrar uma maneira de se comunicar com seu filho." Uma paráfrase como essa costuma encorajar a pessoa a olhar para dentro de si. Se verbalizássemos seus sentimentos de forma apropriada, a mãe poderia abordar outros sentimentos. "Talvez seja minha culpa. Estou sempre gritando com ele." Como ouvinte, poderíamos continuar a acompanhar os sentimentos e as necessidades que estão externados e dizer, por exemplo: "Você está se sentindo culpada porque gostaria de, às vezes, ter sido mais compreensiva com ele do que tem sido."
Se a mãe continuar a se sentir compreendida em nossas confirmações, ela poderá aproximar-se ainda mais de seus sentimentos e declarar: sou um fracasso de mãe. Continuamos a acompanhar os sentimentos e as necessidades que vão sendo revelados. Então, você está se sentindo desestimulada e gostaria de se relacionar com ele de um jeito diferente com ele? Insistimos nesse método, até que a pessoa tenha esgotado todos os seus sentimentos com relação a esse assunto. A pessoa em foco recebe a empatia desejada quando há um alívio da tensão ou sua fala chega ao fim. Como podemos saber que a empatia com o interlocutor teve sucesso? Em primeiro lugar, há um alívio na pessoa que percebe o que está acontecendo dentro de si e teve plena compreensão. Podemos tomar consciência desse fenômeno ao percebermos um alívio correspondente da tensão em nosso corpo. Um segundo sinal ainda mais óbvio é que a pessoa para de falar. Se não nos temos certeza de haver dedicado tempo suficiente ao processo, podemos perguntar: você gostaria de dizer algo mais? Quando a mágoa bloqueia... Eu vou fazer uma pausa por aqui, tá? Para os comentários, porque já são 9h52. Ok, e aí a gente pode comentar e finalizar, né? Isso. Então, vamos lá. Eu queria retomar uma coisa que ele falou, que eu achei interessante. Ele disse, ele traz uma frase, que ele coloca uma pergunta que às vezes a pessoa pergunta, algo está acontecendo e a pessoa pergunta, quando isso começou, né? Então, vou dar até um exemplo. No prédio, prédio conhecido meu, houve uma discussão entre duas pessoas do prédio do mesmo andar. E foi enviado para algumas pessoas um áudio, né, onde um dos vizinhos, um rapaz, ameaçado de morte o outro, que são duas paredes, né, duas portas. E aí me veio interessante, o julgamento foi todo em cima do que ameaçou, né? E o prédio inteiro tomou uma definição, tem que estar para fora, senão vai matar todo mundo do prédio, parará, é um assassinato. E me veio até esse questionamento assim, quando isso começou? Porque deve ter tido um ponto onde começou esse mau relacionamento entre esses dois vizinhos. Eu fiquei, quando isso... A minha pergunta que eu queria dizer naquele momento era quando isso começou? A gente precisa olhar isso, né? Eu já fui pelo lado CNV, eu queria olhar isso observar isso de forma melhor, né? Mas aí aqui ele traz uma coisa que é quando a gente também, na comunicação não violenta, a gente não pode teorizar muito, né? Então, é o sentimento, não é a teoria. Então, ele traz, quando isso aconteceu, o relacionamento com nossas teorias. Então, o cuidado de relacionar e não puxar as nossas formas de ser bem teórica. Não, eu quero ir no fundo para entender a relação, porque isso, tarará. E aí, num conflito, isso pode não funcionar, e aí ele dá essa resposta, que era uma pergunta que eu tinha na minha mente. E ontem também eu escutei uma autora de um livro chamado, ela tem um livro, Brenner, alguma coisa, René Brenner, se não me engano, ela tem um livro sobre vulnerabilidade, e ela escreveu um livro sobre vulnerabilidade, porque ela entrou no processo de vulnerabilidade quando ela quis teorizar, ela era pesquisadora, doutora, e quis trazer as teorias, né, de pesquisa para a vulnerabilidade. E aí percebeu que na vulnerabilidade não se encaixavam as teorias, os estudos teóricos dela. E aí ela entrou numa crise. E aí, nessa crise, ela disse, vou ter que ir para um terapeuta, porque eu preciso resolver isso. Não está encaixando, as minhas teorias não encaixam com o sentimento da vulnerabilidade, né, nos estudos que ela fez. E daí ela disse que estou passando 2 anos numa terapeuta, porque isso precisou tratar disso, porque ela era muito seca e menos sentimento, né? Era muito teórica com menos sentimento. Então, achei interessante. Eu já tenho uns 4 livros publicados sobre esses contextos assim essas questões de vulnerabilidade, sentimentos, nesse caminho.
E aí ela traz... e aí é quando a mesma coisa que o pastor Rosenberg diz, é o sentimento, não é a teoria, não é eu ver a coisa de forma teórica, né? Eu achar que isso aqui é um jogo onde eu pego as peças e se eu fizer assim está tudo certo. Não, é o sentido outro. Então, por exemplo, nesse caso, qual é o sentir desses dois personagens que estão brigando em portas, né? Um ameaçando o outro? O que está por trás da fala desse, né? E talvez alguém, sei lá, tipo um síndico, poderia fazer a pergunta a esse exatamente sobre a pergunta, quando ele joga, eu vou lhe matar, chegar e dizer por que o desejo, por que essa vontade de matar a pessoa? De onde vem essa vontade? Alguma coisa que fosse assim, para poder ele puxar que levou aquilo, né? Por que aquele sentimento de raiva? Então, assim, eu estou puxando isso porque a gente vai encontrar, a gente, né, o livro não é romântico, o livro ele vai preparar a gente para o que a gente vai encontrar na realidade, né? No planeta, que a gente está no planeta de onde tem a violência, ela às vezes aparece, né? E puxa um lado até de vulnerabilidade nossa que a gente está esperando, muitas vezes, né? A gente vai vendo coisas que não queria nem estar vendo. E como a gente lidar, né? Primeiro com essa autocompaixão, com essa nossa autoexpressão de entender aquilo de forma leve, e a mesma coisa de puxar do outro um pouco mais de leveza para entender que por trás de uma violência existe algo não dito, não resolvido, não colocado para fora, né? Ou da agora, ou de vidas passadas, ou de antigamente, e que precisa ou ser resolvido de forma, né, dentro do consultório, ou ser resolvido, mas apaziguado dentro de um contexto de uma comunicação, né, de uma metodologia que tenta apaziguar essas situações. Então, eu vejo assim, primeiro, trazer mais uma vez a importância desse conteúdo, a importância de que por exemplo, eu puxei uma coisa aqui, também como uma chave. Acredito que seja isso que ela tem dito, assim, uma reafirmação de seus sentimentos e necessidades pode confirmar de que ela foi ouvida. Por isso que ele puxa de novo aquela coisa assim, você reafirma aquela necessidade da pessoa quando ela diz, é isso, e aí você tenta perguntar em cima daquilo que ela falou, como se estivesse reafirmando e querendo entender o porquê. Aí ele diz que isso ajuda bastante porque a pessoa se abre mais. Então, Lívia, quer fazer alguma pontuação para a gente finalizar? Não, é isso mesmo que você falou. Mas isso é para trazer a consciência da importância. Somos seres que se comunicam, né? A gente vive da comunicação e também, muitas vezes, da comunicação não verbal, porque as expressões faciais, né? O corpo vai estar também expressando os sentimentos. Então, a essência da empatia é sentir, é esse sentir que está por trás. E aí é como essa autora que eu falei, que está escrevendo hoje muito sobre vulnerabilidade, sobre sentimento, ela se pegou muito fora do contexto do que era sentir, porque ela não se permitia sentir, né? Então, de repente, ela disse, eu não consigo sentir, né? Porque ficou muito teorizada, né? Uma americana que começou a só estudo, e tudo para ela, como se fosse matemática, tudo era matematizado, né? E aí, de repente, aquilo não encaixava, não tinha fórmula para aquilo, né? E o sentimento é o coração, é a girafa, né? Então, assim, não existe fórmulas. Existe o principal, que é a nossa essência. A essência de ser verdadeiramente quem somos, sem máscaras. Então, é isso, gente. Gratidão por hoje. Lívia, gratidão pela leitura mais uma vez. Pode fazer o fechamento para a gente finalizar.
Oi, Lívia. Pode fazer uma finalização para a gente terminar aqui. Tá falhando também para mim, tá? A voz de vocês. Vou fazer então, a finalização. Agradecer pela participação. Tchau, Sandra. Tchau. Acho que só tá Então, na tua, pessoal, Sandra. até o próximo. Quem não assistiu, que está assistindo depois, seja bem-vindo, venha para o canal, venha participar mais com a gente. E é isso. Até a próxima. Tchau.